Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 653 e minguando até 637 dias, 28 de setembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 653, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 49, com o subtítulo Contradições expressivas do Corpo Simples e do Corpo Celeste, parte 7, ok? Eu sempre coloco na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse, e depois eu coloco a abertura deste título, Acima das Estrelas de Deus, com 5 partes. É interessante que vocês relacionam essas 5 partes deste blog diário. É muito, muitíssimo interessante para que você queira relacionar isso nas suas consciências, para você entender como é que eu estou me comportando dentro deste blog diário, certo? Entendendo que este blog diário ele tem as suas expressões independentes, ele não relaciona outras coisas que você já tenha aprendido dentro da sociedade. Tudo que eu trago dentro do seu blog diário é uma novidade. Eu, particularmente, eu nunca vi pessoas expressando do jeito que eu me expresso dentro deste blog diário. Não tem dentro da sociedade, nem dentro da internet, lugar nenhum você vai ver essas expressões a qual eu estou trazendo para você. Essa minha forma de comunicação, essa forma de eu expressar, ela é única. Você pode procurar em qualquer outras mídias sociais, você não encontrará essa forma em qual eu estou trazendo, essa forma minha expressiva, ok? Entenda isso. E por isso vocês devem relacionar esses 5 blogs, essas 5 partes, né, dessa desse abertura deste título com 5 blogs diários, para você entender como é que eu estou me comportando. Se você entender como é que eu estou me comportando, a sua consciência ela vai expandir, sabe, você vai ter liberdade realmente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E se for verdade? Questiona isso, sabe, na sua consciência, não vai ficar falando para as pessoas não, questiona isso na sua consciência, porque à medida que você fala: "E se for verdade?", você cria uma possibilidade, isso já é uma grande coisa, sabe, de você dar um voto de confiança a você, você dá um voto de confiança para o blog diário, para vocês começar a interagir, isso vai ficar grandioso, vocês vai ficar livre, 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 livre.
Por isso, relaciona. E é por isso que eu coloco esses blogs diários, eu faço a descrição do vídeo muito dessa forma, muito perfeito, para que vocês possam relacionar sobre a descrição, você vai relacionar tudo, um blog antes, um blog depois, a abertura deste blog diário, você vai relacionar, né, a um blog referente, está tudo escrito lá para especificar dentro da descrição. Depois eu coloco a abertura dos subtítulos, né, contradição expressiva do corpo simples e do corpo celeste. Depois, por fim, eu coloco a leitura corrida de tudo que fora dito em todos os 4 últimos blogs. Ver que praticidade muito incrível vocês entender isso pela descrição, fazer o trabalho de conscientização pela descrição. Você pode, se você estiver em qualquer lugar, às vezes você quer mudar de faixa, voltar um antes, depois, vai ficar bem, sabe? Os 2 primeiros blogs diários é um antes e um depois. O primeiro é antes e um depois. Você pode clicar nele rapidinho na chavinha que está aí. Você vai voltar ou você vai antecipar. Se você for antecipar, se for nesse dia, por exemplo, esse dia que eu estou apresentando este blog diário, por exemplo, no dia 28 de setembro, aí é 28 de setembro ele só vai o blog que antecede aí só vai ser liberado a partir do dia 29 às 19 horas. Aí depois que passou do dia 29 você vai poder ver qualquer hora os blogs diários, um antes, um depois, um antes e depois. Você entende? Muito prático, relaciona, vai pela descrição do vídeo, é muito interessante vocês fazer os trabalhos de conscientização pela descrição do vídeo, é muito importante vocês ouvir tudo que for dito dentro desses blogs diários, certo? As formas complexas, certo? Muitos tem às vezes eu fico olhando, sabe? Tem muito corte bom dentro desses blogs diários, né, muitas coisas boas para você relacionar rápido, né, e às vezes eu particularmente eu não tenho, esse tempo, sabe, de dedicar, que eu trabalho 10 horas na minha empresa por dia, às vezes eu tiro um tempo para gravar, eu gravo 4 blogs diários por dia, todo dia à tarde quando eu chego no meu trabalho, um dia sim, um dia não, dependendo muito, que às vezes eu fico muito adiantado com esses blogs diários, para mim ter tempo de raciocinar, fazer as coisas tudo preparado. Mas o que eu quero dizer? Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu poderia trabalhar com os cortes, né, dentro da internet, dentro das redes sociais, mas, né, o que que acontece? É muito delicado, mesmo porque também se eu trabalhando com corte hoje, né, é muito delicado, você é uma complexidade à parte, né, você não sabe se as pessoas estão vendo o vídeo ou não estão vendo, se elas estão tendo contato. É interessante, muitas das vezes, essa ideia de você relacionar uma coisa e o outro, ser uma coisa bem, relacionável, para que a gente possa entender, né, as formas de interagir com uma coisa e outra. Entenda isso. Mas aí tudo existe essa complexidade, essas divergências sobre uma coisa e outra, sobre aquilo que é tempo, né, sobre aquilo que não é, né. Às vezes, se eu tivesse um pouco mais de tempo para mim poder, né, apresentar mais proposta, sobre até mesmo sobre aquelas dificuldades que nós temos hoje de relacionar as próprias redes sociais, que elas traz umas complexidade para nós, certo? Se eu tivesse um tempo, ela poderia, de uma certa forma, buscar a forma para a gente relacionar isso, que é muito interessante também, certo? Tudo que Deus faz é muito perfeito, é muito grandioso, né, a gente só temos que nos dar graça a Deus por tudo, é só isso que eu quero que vocês entendam, que as particularidades, os problemas vêm, elas vêm para ser resolvidos, certo? Quando você vê umas dificuldades dentro das mídias sociais, alguma coisa, não se, né, não, as coisas estão saindo conforme tem que ser, dessas formas, certo? É a melhor forma, eu fico olhando tanto quanto isso é produtivo, certo? Não vamos entrar em detalhes não, que são muitas coisas, eu só estou dizendo que, a ideia de você ter um tempo, ele é muito, ele te dá muita potência, muita outras possibilidades, muito mais liberdade, certo? Se a gente pode ter um dinheiro, a gente pode comprar os nossos tempos para a gente ficar mais presente no trabalho social, isso já seria o bastante, entenda isso.
Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos para a expressão livre, né? Fazer essa mediação entre um corpo simples com um corpo celeste. Vamos fazer a leitura deste contexto, ok? Lembrando sempre que é uma continuidade. Se você não viu o blog anterior, está na descrição do vídeo. O primeiro link que estiver na descrição do vídeo, você clica e você vai voltar no blog anterior. Veja e dar continuidade com esse blog diário, ok? Entenda isso. Vamos lá para a leitura. Aqui está a contradição expressiva. O coração é a semente que ressuscita o corpo? Sim, é possível que sim. A glândula pineal é a raiz do que estivera morto e que dê um reflexo do corpo em movimento? Sim, é possível que sim. Esta ideologia explica que o corpo faz uma menção à lua, né? Existem possibilidade contraditória que o Sol é o inverso da Lua. E se o Sol é o inverso da Lua, a Lua é o reflexo do Sol. Sendo a Lua existe por causa do reflexo do Sol. Outra possibilidade contraditória que o Sol é o inverso da Lua. Existe possibilidade contraditória que o Sol é o inverso da Lua. Não, sim, eu já li essa parte. Mas vamos voltar a Deus do início, porque eu tive uma complexidade. Vamos voltar a Deus do início, vamos lá. Aqui está a contradição expressiva. O coração é a semente que ressuscita o corpo? Sim, é possível que sim. A glândula pineal é a raiz do que estivera morto e que dê um reflexo do corpo em movimento? Sim, é possível que sim. Esta ideologia explica que o corpo faz a menção à Lua. Existe possibilidade contraditória que o Sol é o inverso da Lua, e se o Sol é o inverso da Lua, a Lua é o reflexo do Sol, sendo a Lua existe por causa do reflexo do Sol. Outra possibilidade contraditória explica que a Lua é o reflexo da Terra e que, nesta causa, a Lua existe por causa da Terra, formando parte da Terra com o reflexo do Sol e parte da Terra com o reflexo da escuridão e que sinaliza com pequenos traços de luz por redor da Lua. Esta ideologia explica que a Lua vai deixar de ser o reflexo do Sol para ser o reflexo da Terra. Com este mesmo ideal, explica um corpo simples. Às vezes, o coração é a raiz do corpo em movimento, às vezes, a glândula pineal é a raiz do corpo perceptivo em movimento. O movimento explica o reflexo deste comportamento, o comportamento explica a cabeça no ato manifesto, sendo o reflexo refere os movimentos. Isto sim, por causa da exposição ao sol, e podendo ser os dois ao mesmo tempo, sendo que é possível que a Lua seja os dois, o reflexo do Sol e o reflexo da Terra. Sendo isso possível, vai depender de cálculos precisos para entender este movimento. Isto explica que o Sol faz a menção à glândula em seus comportamentos de manter a Terra em movimento, certo? Enquanto o Sol movimenta a Terra, movimenta quando o Sol movimenta, né, sobre sobre a Terra, movimenta em torno da Terra, a glândula pineal ela também se movimenta em torno do corpo, entende isso? Isto explica que o Sol faz menção a glândulas nos seus comportamentos de manter a Terra em movimento. E a Lua faz menção ao corpo, sendo o corpo depende da glândula pineal para se manter em movimento, sendo a glândula é o receptor de tudo que for uma conexão com o corpo simples com um corpo celeste, né? Fazendo essa mediação. Muito interessante, esse contexto é muito bem explicativo. Vamos trabalhar aí por parte, vamos explorar, tem muitas coisas aqui que é muito interessante, certo?
Aqui está a contradição expressiva. Vamos fazer a leitura e vamos nos expressar sobre essas contradição. É muito interessante vocês entender estas contradição. Entenda que é uma contradição, entenda que é uma possibilidade, entenda que é uma forma de resetar nossas consciências, entenda que é uma forma de nos questionarmos. E se for verdade? Vamos para a leitura, vamos ler parte desse contexto e vamos buscar, né, mediar o corpo simples com o corpo celeste. Vamos lá. Aqui está a contradição expressiva. O coração é a semente que ressuscita o corpo? Sim, é possível que sim. Como é que você sabe? O coração, ele é uma semente da matéria em movimento. Ele é a semente, sempre vai ser a semente. Deus criou ele no paraíso como a semente da matéria em movimento, e aqui também ele é a semente da matéria em movimento, só que, porém, ele está dividido com a cabeça, ok? Entenda isso. A glândula pineal é a raiz que estivera morto e que dê um reflexo do corpo em movimento? Sim, é possível que sim. O como é que explica esse corpo, como é que você explica essa glândula pineal? Tudo aquilo que é a cabeça do ato manifesto. Nós hoje, nós somos uma raiz da espiritualidade, nós somos uma consciência, nós somos uma origem daquilo que estivera morto, né, no paraíso de Deus, daquilo que um corpo em movimento tivera morto, então nós somos uma raiz disso, então nós vem habitar no corpo estranho. Enquanto nós habitamos em corpo estranho, a nossa cabeça fica dividida da matéria. A nossa cabeça fica dividida da matéria. E por quê? Porque tudo que vai valer para nós são os nossos atos manifestos, os nossos atos expressivos, aquilo que nós estamos manifestando. Lembre, ou você é uma pessoa boa, ou você é uma pessoa má, ou você é uma pessoa boa, ou você é uma pessoa má, ou então você tem duas cabeças, e significa que você tem duas chances, uma de acertar, uma de errar, um de você se realizar com tudo isso aqui, né, palavra, vida, corpo e a glória, e sendo gloriado com Cristo, ou você vai negar tudo isso aqui e vai manter no ato manifesto e vai começar a gerar crise, limitar esse corpo por causa de quê? Por causa de uma matéria, por causa daquilo que é a matéria. Em vez de você valorizar as percepções espirituais, você vai valorizar a matéria. E essa matéria, ela vai prender essa consciência que domina, essa consciência interior, ela domina essa matéria aqui. Pode olhar aí. Tudo que eu faço aqui é uma consciência habitada, ela está habitada. A forma expressiva daquilo que eu manifesto são uma forma que eu estou ou não realizando, ou pode ser verdade ou mentira, pode ser os 2 ao mesmo tempo. Isso gera várias complexidades, vários algoritmos, várias possibilidades de engano, várias coisas dentro da sociedade. Isso vai acrescentando, vai criando uma cela de campos de falsidade ou verdade, ela vai se multiplicando dentro da sociedade, por uma coisa boa ou por uma coisa ruim. Então entenda que essa cabeça separada, a raiz tem a sua forma, a raiz perceptiva do ato manifesto tem a sua forma de realização e o corpo em movimento ele também tem sua forma de realização, que ele é um corpo em movimento. No blog, no primeiro blogs, né, desses 4 últimos blogs que eu estou gravando, eu tenho gravado que nós dependemos dessa matéria em movimento para que nós relacionamos, para que nós podemos manifestar a nossa cabeça, por uma coisa boa, por uma coisa ruim. Está tudo nos blogs atrás, tudo, entenda tudo isso na particularidade, certo? Pegue as expressões e trabalhe ela de uma forma consciente. Não tire conclusões precipitadas, faça ela o trabalho particularidade de cada um, ok? Esta ideologia explica que o corpo faz menção à lua. O corpo faz a menção à lua. Por que que nós fazemos menção? Por que que nossos corpos nessa ideia, porque aqui é uma ideologia, ela pode inverter, tá, são várias possibilidades, vai depender de qual ideologia que você está se aplicando. Por que que nessa ideia o corpo faz menção à lua? Porque ele é uma pequena proporção, ele é menor do que ele é o sol, a lua é menor do que o sol, se comparando ao sol, a lua é menor, e se comparando que ele é menor do que o sol, então nós também somos o corpo, nosso corpo materializado também ele é menor do que a nossa consciência no ato manifesto, ele é menor.
Porque o que domina, o que é maior, são aquele que está exposto ao sol. O que está exposto ao sol são a cabeça do ato manifesto. Então, essa glândula pineal que nós estamos tratando elas dividida, cabeça separada, então ela vai ficar no lugar do sol e o corpo vai ficar como a lua, porque ela vai ser o centro administrativo desse corpo, e o sol é o centro administrativo da lua. Vamos falar isso para vocês entenderem. Se fazendo essas comparações entre uma coisa e outra, entenda, entre no raciocínio para vocês entender a mensagem. Existe possibilidade contraditória que o Sol é o inverso da Lua. E o Sol, e se o Sol é o inverso da Lua, a Lua é o reflexo do Sol, sendo a Lua existe por causa do reflexo do Sol, né? Muito bem explicativo. Eu já tenho explicado isso, mas vamos lá de novo, né? Aqui do lado de cá é o Sol desce aqui, bate na geleira e reflete aqui no céu, que é uma geleira, né? O céu é uma geleira, então ele vai aqui, desce aqui, então dá um reflexo, né? Então, quando ele dá um reflexo aqui, então vai ter um reflexo aqui dessa Sol aqui. Então, ela vai estar inteira aqui do lado de cá, então ela vai ter um reflexo do outro lado por exemplo, aqui está o sul, aqui está o norte. Aqui no sul tem o Sol, então no norte tem a Lua. No norte tem o Sol, do lado de cá vai ter a Lua. Sempre um inverso da outra, entende isso? Outra possibilidade contraditória explica que a Lua é o reflexo da Terra. Vamos falar disso aqui. A Lua é o reflexo da Terra? Como é que a gente entenda isso? Você já viu que, olha só, essa atmosfera aqui, ela é uma lua, vamos entender isso, certo? Ela é uma lua. Aqui no meio aqui, né, uma bola aqui no meio, que é um círculo, então à medida da forma que o sol vem ser refletido no sul, o norte vai estar escuro. Se o norte vai estar escuro, então parte do norte é escuro e parte do sul é claridão. Então isso é que vai refletir aqui no meio do céu, aqui que vai refletir no meio do céu. Ou seja, a Lua é tanto o reflexo do Sol, como também o reflexo da Terra. Então, o reflexo da Terra. Veja que interessante. O reflexo do Sol e o reflexo da Terra, certo? Entenda isso. Entenda isso. Relaciona isso nas suas consciências, ok? E que nesta causa a Lua existe por causa da Terra. Né? Nessa ideia, a existência da Lua, aquela que vem para quê? Dando metade de Sol, metade sombra, metade Sol, então ela é o reflexo da Terra. Essa Lua que vem pela metade, ela é o reflexo da Terra. Ela vai ficar brilhando no céu, né? Sim, é muito interessante, muito lindo, muito bom. Ok? Entenda isso. E que nesta causa a Lua existe por causa da Terra, né? Formando parte da Terra com o reflexo do Sol, né? E parte da Terra com o reflexo da escuridão, e que sinaliza com pequenos traços de luz por redor da Lua. Quando eu falo pequeno traço de luz, você já viu que a Lua tem uma imensa escuridão, e debaixo da imensa escuridão ela vai, tipo, começando a dar um eclipse. Existe lua assim, você só observar. Então, você vai ver os traços da atmosfera todinha sobre a lua, se você tiver dependendo da lua que você vê, né, que ela ganha muitas formas. Você vai ver os traços da atmosfera todinha em volta da lua. Então, essa lua, ela é o reflexo da Terra, ela não é o reflexo do Sol. Ela é o reflexo da Terra. Quando você entende que a Lua é o reflexo do Sol, ela vem bem completinha, sabe? Bem redondinha, bem tranquilo. Porque quando você entende que a parte da Terra é Sol, e parte da Terra, da outra parte da Terra é Sol, e outra parte é escuridão, você vai ver que a atmosfera vai ficar dividida sobre treva e sobre luz, sobre a treva, sobre a luz do Sol e sobre as trevas. Então, ela vai ficar dividida, representando o dia e a noite. Muito bonito, né? Esta ideologia explica que a Lua vai deixar de ser o reflexo do Sol. Ela não deixa de ser o reflexo do Sol, né? Mas aqui está, ela vai deixar de ser o reflexo do Sol. Porque vamos relacionar isso mesmo. Vamos lá. Isto explica que a Lua vai deixar de ser o reflexo do Sol para ser o reflexo da Terra.
Quando ela que ela deixa de ser o reflexo do Sol? Porque ela não vai aparecer 2 luas ao mesmo tempo, embora ela tenha um reflexo da Terra e tenha um reflexo do Sol, não vai você não vai ver 2 luas no céu, nunca vi 2 luas no céu, não tem isso não, né. Existe lua que existe reflexo da lua, e existe reflexo da lua. O que que é o reflexo da lua? É quando você está aqui, por exemplo, vamos supor que você está num dia, aí você vê a lua refletida do norte, essa lua que você vê refletida aqui no dia, são a lua que estão aparecendo no norte, é um sinal que ele deixou lá, que tem uma lua no norte, mas ela veio para cá por determinada situação, porque ela gerou um reflexo. Aí você vai ver o sol e a lua junto na mesmas nas mesmas posturas, digamos assim, mas não, essa lua que aparece junto com o sol, é o reflexo daquilo que é a lua verdadeira, que está do outro lado. Mas entenda que, então, ela vai deixar por um determinado tempo, ela vai deixar de ser o reflexo do Sol para ser o reflexo da Terra. Então, isso sim, né, por período de tempo, certo? Entenda isso. Com este mesmo ideal, explica com o corpo simples. Às vezes, o coração é a raiz do corpo em movimento. Às vezes, o coração é a raiz do corpo em movimento. Às vezes, a glândula pineal é a raiz do corpo perceptivo em movimento. O corpo perceptivo são aquilo que nós estamos manifestos, são os nossos corpos expressivos, ok? Aquilo que nós estamos manifestando, aquilo que nós estamos nos guiando pelos caminhos e tal, entenda isso, certo? E esse corpo perceptivo, ele é que tem liberdade. O nosso coração, ele não tem liberdade, porque ele representa uma matéria, ele representa uma consciência. O que eu quero que vocês entendam mais uma vez, isso aqui é importante, isso aqui é importante. Isso aqui é você na sua forma de relacionar na sua forma de realização, na sua intimidade, no seu íntimo, você e Deus. Isso aqui é a sua forma de realização com a sociedade. Isso aqui relaciona a sociedade, a variedade social, isso aqui relaciona você. Isso, você só tem que entender isso. Entendeu isso? Tudo vai ficar simples para você. Aí você entendeu isso? Entende que esse corpo também é simples, de entendimento simples. Ah, ele está se dividindo com a sociedade? Beleza, vamos entregar uma coisa real para a sociedade, vamos buscar as nossas formas livres, certo? Vamos ficar livre de verdade, né? Ficar livre e relacionar isso de uma forma livre. Você entende como isso é interessante? Às vezes o coração é a raiz do corpo em movimento, às vezes a glândula pineal é a raiz do corpo perceptivo em movimento. O movimento explica o reflexo deste comportamento, né? O movimento explica o reflexo desse comportamento. O comportamento explica a cabeça do ato manifesto. O comportamento explica a cabeça do ato manifesto. Aquilo que você está manifestando dentro da sociedade, vai explicando os seus comportamentos, vai explicando os seus caminhos, vai explicando se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa ruim, se você é um ato consequente, se você não é. Tudo vai ficar bem transparente para a sociedade. Num dia bem futuro, as pessoas vão conhecer todos os seus relacionamentos sociais, vai olhar e vai entender tudo, sabe? Não vai ficar nada escondido, tudo bem clarinho, sabe, bem esclarecido, muito bom. As pessoas estão se amadurecendo, estão se educando, estão se formando para a sociedade, então elas não vai ser enganadas, porque elas vai entender tudo o que for acontecido até o dia de hoje e as suas formas de realização, entende isso? Sendo o reflexo refere os movimentos, né, o reflexo refere os movimentos. Isto sim, por causa da exposição ao sol, né, você movimentou de um reflexo, vai representar, se refere ao movimento. O comportamento explica a cabeça, né, e o reflexo vamos lá. O movimento explica o reflexo desse comportamento, o comportamento explica a cabeça do ato manifesto, sendo o reflexo refere o movimento. Reflexo refere o movimento, né, da matéria. E isto sim, por causa da exposição ao sol. Deixa eu acrescentar aqui da matéria para gente, porque tem 2 movimentos, igual eu tenho dito, um da percepção, daquilo que nós temos consciência perceptiva, daquilo que nós vamos mover, né, e daquilo que já está movimentando, está se realizando, certo? Entenda isso. Vamos entender isso. O movimento explica o reflexo desse comportamento, o comportamento explica a cabeça no ato manifesto, sendo o reflexo refere os movimentos das matérias.
Isto sim, por causa da exposição ao sol, podendo ser os 2 no mesmo tempo, sendo que é possível que a Lua seja os 2, o reflexo do Sol e o reflexo da Terra. Sendo isto possível, vai depender do cálculo preciso para entender este movimento, né. O que é cálculo preciso para entender esses movimentos? Olha, se é os 2, né, se a como eu tenho dito, é uma contradição, são contradições expressivas, vamos entender isso. Se é os 2, por que que um se esconde e o outro aparece? Por que o outro aparece e o outro se esconde? Por que não poderia ter os 2? Se são um reflexo do Sol, são um reflexo da Terra, por que que não aparecem os 2 no céu? Como é que acontece esses fenômenos, né? E se tudo isso for verdade, como é que se acontece isso? Qual que são os movimentos? Então, questione isso em suas consciências, certo? Vocês vai achar a resposta, certo? Se não for de uma coisa que você está relacionando, vai ser de outras formas, entenda? Entenda isso. Isto explica que o Sol faz menção à glândula, né, pineal em seus comportamento, né, e comparando o Sol e a glândula pineal, né, aquilo que nós chamamos, e de manter a Terra em movimento, né, o Sol movimenta ele movimenta mantém a Terra em movimento, né, as luzes, as noites e tal, o Sol gira em torno de si mesmo, né, eu não tenho para mim que a Terra gira em torno do Sol, o Sol gira em torno da Terra, então por isso ele é o centro administrativo. A glândula pineal também é o centro administrativo, sendo esse o receptor dos nossos corpos expressivos, né, é aquilo que nós temos percepção do caminho que nós vamos passar, nós temos uma percepção daquilo que nós estamos movimentando dentro da sociedade. Fazendo essa menção ao Sol e à glândula pineal, eles têm essas mesmas significação, certo? Esses mesmos comportamentos. O Sol é administrativo, a glândula pineal também é administrativa, ok? Entenda isso. Isto explica que o Sol faz menção à glândula pineal em seus comportamentos de manter a Terra em movimento, né? E a Lua faz menção ao corpo, sendo o corpo depende da glândula pineal para se manter em movimento, né? Para se manter em movimento, sendo a glândula receptor de tudo que for uma conexão com um corpo simples de entendimento simples. Com um corpo simples e com um corpo celeste, né, sendo a glândula, o receptor de tudo que for uma conexão com um corpo simples com um corpo simples e com um corpo celeste, fazendo essas conexão entre um e o outro, muito interessante, ok? Muito interessante tudo que fora dito. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver sentindo realizado, se você sentiu que isso vai te ajudar de alguma forma, certo? Então você se inscreva nesse canal, sinalize o vídeo. Se você vá muito heresia, sabe? Não tá dando para engolir isso não, certo? Tudo bem, só desliga o vídeo, segue o seu caminho, tá tudo certo, ok? A mesma felicidade que eu tenho que você fica, é a mesma felicidade que eu tenho que você vá embora, ok? Vá embora, segue os seus caminhos, ok? A liberdade ainda é sua, você pode seguir o seu caminho para onde quer você quer ir, vá, siga. Siga as suas intuições, os seus pensamentos, aquilo que você pensa que é correto, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.